No vídeo anterior, falamos sobre uma matéria que saiu na CNN Brasil, Business, falando sobre a questão do agrupamento de ações da Oi. Vamos continuar falando dessa matéria. Uma ação cotada, disse a reportagem, a R$20, que tenha tido uma alta de 0,01 real, subiria 0,05%. Já um papel cotado a 10 centavos teria uma alta de 10%, com a mesma variação em real. O valor mobiliário, sujeito a oscilações percentuais elevadas e, portanto, com alta volatilidade, está associado à atração de investidores de perfil especulativo, que negociam valores mobiliários e sem embasamento nos fundamentos econômicos do emissor. No caso das extensões de prazo de negociação, a superintendente da B3 afirma que a análise leva em conta a natureza da obrigação, o histórico de requerimentos anteriores, se houve descumprimentos de outras obrigações e os esforços do emissor para cumprir as exigências, assim como eventuais ganhos e prejuízos com as punições. João Manuel Lima, professor da FGV, afirma que a regra é comum e existe em vários mercados. O objetivo é proteger o público investidor, principalmente do mercado de ações. Normalmente, quando uma ação é negociada abaixo de R$1, existem poucas perspectivas em relação ao futuro dessa empresa. Tradicionalmente, ações negociadas abaixo de R$1 são chamadas de penny stocks, ações de centavos em tradução livre. Lima, da FGV, considera, porém, que a Oi não se enquadra nessa categoria. Ele entende que a empresa é uma espécie de anjo caído. As penny stocks representam um mercado, inclusive, muito sujeito a fraudes, promessas de que a empresa vai se valorizar. São empresas altamente especulativas na mão de especuladores. No caso da Oi, há diferenças e isso de uma maneira muito importante. A diferença eu diria que é muito grande. Ela é uma espécie de anjo caído, que são companhias grandes que estão passando por dificuldades, mas sim possuem efetivas perspectivas de superação dessas dificuldades. Então anotem isso, né? São anjos caídos, são grandes companhias que estão passando por dificuldades, mas podem e têm perspectivas efetivas de superação dessas dificuldades. Nos Estados Unidos, as penny stocks podem ser negociadas, mas ficam separadas das ações acima de $1, como uma forma de indicar para os investidores que os riscos nos ativos são diferentes dos investimentos tradicionais. A visão do professor é que os norte-americanos convivem melhor com as penny stocks devido à tradição cultural e histórica do mercado de ações americano, o que não é o caso do Brasil. Daí a função da regra como uma proteção. Se nos Estados Unidos as penny stocks são comuns, no Brasil são poucas as empresas que chegaram a menos de R$1. Segundo a superintendente de listagem e supervisão de emissores da B3, foram 98 desde 2015. Não são tão poucas assim, né? 98 é bastante. Já a medida tradicional para melhorar a cotação, que é o agrupamento de ações, também traz problemas, por isso as empresas buscam evitá-las. Por exemplo, 3 ações valendo 50 centavos cada podem ser agrupadas em uma, valendo R$1,50. A operação não altera o valor total do capital social, mas sim a fração representada por cada ação. Não altera o valor total do capital social, mas sim a fração representada por cada ação. Uma das dificuldades do agrupamento é que, dependendo da taxa de conversão, alguns acionistas, em especial os pequenos, podem ter um saldo em reais insuficientes para ter uma ação no capital agrupado. E aí as ações precisam ser resgatadas pela companhia. É toda uma problemática intrasocietária, diz o professor. Por isso, sempre que posso, eu recomendo as pessoas não comprarem ações fracionadas, comprarem sempre os lotes cheios. Sempre os lotes cheios, nunca ações fracionadas. Porque, de fato, esta questão existe.
né? As pessoas, dependendo da taxa de conversão, alguns acionistas pequenos que estão trabalhando com ações fracionadas podem ter um saldo em reais insuficiente para ter uma ação no capital agrupado. E aí as ações precisam ser resgatadas pela empresa e vai ser toda uma problemática intrasocietária. Fabiano Vaz, que é analista da Nord, não vê sentido na regra da B3, já que foca mais no preço da ação de caráter especulativo do que nos fundamentos da empresa. O preço na tela é o reflexo do que a empresa vem fazendo, dos resultados do negócio dela. Essa regra pode prejudicar um pouco esse olhar mais fundamentalista, entender a empresa, o negócio, os fundamentos. Quando vê a ação cotada a R$1 e já esteve mais, sempre acha que consegue voltar às cotações do passado, mas não necessariamente é uma verdade. Olhar só o preço não faz sentido. O meu entendimento, a gente ainda tem mais matéria, mas eu quero fazer aqui um parêntese. O meu entendimento é que uma empresa, de fato, grande, cotada abaixo de R$1, ela fica literalmente nas mãos dos especuladores. E os especuladores vão ficar mexendo com este papel enquanto ele estiver abaixo de R$1. Isso prejudica os acionistas que estão comprando as ações, acreditando nos fundamentos da empresa? Sim, sim, esse é o meu entendimento. Por isso que eu não vejo nenhum problema na questão de fazer o grupamento das ações. Eu não vejo nenhum problema, salvo aqueles que têm ações fracionadas, e esses poderão sim ter problemas. Mas tirando isso, para quem compra os lotes completos, normais, né, sem usar frações de ações, não vejo problema. Não altera absolutamente nada. Esse é o meu entendimento. E qual o ganho? O ganho é que você tira o especulador do papel. Tira o especulador do papel. Porque ele não especula com ações caras. O especulador, via de regra, esse que está na Bolsa Brasileira, é o especulador pequeno. Pequeno que tem dinheiro, mas é pequeno. Ele não tem força para especular com Vale, ele não tem força para especular com Petrobras, com PetroRio, entendeu? Ele não tem força para especular com as grandes empresas. Mas com empresas abaixo de R$3, eles acabam exercendo pressão especulativa. Em sendo assim, como resolver este problema? Dois caminhos. Um é você fazer o grupamento de ações. Porque aí, vamos supor que uma ação da Oi está a 50 centavos. Você junta 10 ações, você vai ter R$5. O especulador pulou fora, porque ele não vai especular com uma ação de R$5. Simples assim. Ele vai pular fora. Ok? Ele perdeu a Disney dele. Ele perdeu a Disney. A Disney acabou. Ele vai atrás de outra Disney. Porque eu conheço gente que por dia, nessas especulações com o papel da Oi, está ganhando 12, 14, 15 mil reais por dia. Ok? Então, esse é um sentido, esse é um caminho. Outra coisa que poderia ser feita, a empresa decidir fazer uma recompra de ações. Aí ela vai diminuir a quantidade de ações que tem no mercado. Ao fazer esse programa de recompra, a cotação naturalmente sobe. Ela reduz o número de ações do mercado. E nessa redução de ações do mercado, o especulador também bate em retirada. Dois caminhos possíveis. Então, reflitam, mas eu acho que são os caminhos possíveis, né? Estratégicos. Fio Soares, que é da Orama, a Orama que tem trabalhado aí nessas duas pontas, compra e vende, compra e vende. Se você olhar o book de ofertas, você vai ver a Orama, né, nadando de braçada, fazendo as operações aí de compra e venda
puxando a ação lá para 44, 45, 47 centavos, né? Depois com ordens lá a partir de 1,20, 1,30 e por aí vai. Todas as corretoras, se você for olhar o book de ofertas, você vai ver fazendo esses movimentos aí de queda e depois jogando as ações lá em cima na saída da operação, né? O Phil, que é da Orama, diz que caso a Oi não consiga elevar a ação no prazo dado pela B3, será obrigada a colocar para os acionistas uma proposta de agrupamento de ações, que ele vê esse cenário como muito provável. A diretoria não tem muito o que fazer para subir o preço das ações. Decisões como recompra de ações envolvem mais posicionamento estratégico do que algo que interfere no preço da ação. Não teria como fazer subir no contexto atual. Fabiano Vaz, da Nord, avalia que a queda da Oi não possui uma causa única, mas sim uma combinação de fatores. É uma empresa em recuperação judicial que está se reestruturando e é muito grande. O processo demanda muito trabalho, está mudando o negócio dela. Era de telecomunicações, com vários negócios, como internet, telefonia fixa e móvel. Agora vai focar em internet por fibra, no atacado, no varejo. Outro problema é que a empresa possui um nível de alavancagem alto, ou seja, bastante endividada. Com isso, a expectativa do mercado é ruim, o que impacta no papel. Ao mesmo tempo, o próprio contexto da Bolsa de Valores piorou nos últimos meses, e os desempenhos positivos estavam concretados em papéis de commodities, com outras ações em fortes quedas, e a Oi acaba sendo especialmente afetada. Na visão dele, a Oi conseguiu as extensões que usou como justificativa a finalização da venda de 2 ativos, a Oi Imóvel, a Infraco. No caso da Oi Imóvel, a operação foi fechada. Isso tudo vai endereçar a saída da recuperação judicial. Esses fatores poderiam ajudar o papel, melhorar as expectativas do mercado e até levar a ação acima de um valor de R$1. Isso a empresa controla, mas não o contexto ruim do mercado, ainda mais agora com o risco fiscal voltando, eleições chegando. Com isso você pode não garantir essa cotação acima de R$1. O que está dentro do controle estão fazendo, vendendo ativos, finalizando a recuperação judicial. Além disso, ele aponta que a saída da recuperação judicial permitiria que as ações entrassem nos índices, como o Ibovespa, e aí receber investimentos de fundos que hoje não podem estar em uma empresa de recuperação judicial. Isso, a entrada dos fundos de investimento, dos fundos de pensão, ajudaria a ação a ter mais estabilidade, a atrair o grande capital. Já em relação ao agrupamento, ele considera que a ação dá mais uma sensação psicológica para os investidores do que realmente um impacto profundo na empresa. O agrupamento, em certo ponto, tira a liquidez dos papéis, talvez não muito no caso da Oi pelo volume alto. João Lima, da FGV, destaca que a Oi não é uma companhia desconhecida ou objeto de fraude, como outras tantas que são categorizadas como penny stocks. Pensando em proteção de interesse público, até faz sentido ter as extensões. É a maior recuperação histórica do Brasil, recuperação judicial. É um processo altamente complexo, envolvendo público e privado. É uma complexidade e pioraria ainda mais no meio, se no meio precisasse alterar capital social para atender essa regra de cotação abaixo de R$1 da B3. A CNN Brasil procurou entrar em contato com a Oi, mas recebeu como resposta o fato relevante publicado pela B3, onde a empresa diz que é preciso esperar a saída da recuperação judicial, né? É isso. Então, tá aí a matéria. Essas matérias pouco acrescentam. Essas matérias, muitas vezes, para os que têm pouco conhecimento, gera intranquilidade, gera volatilidade. Eu, às vezes, enxergo essas matérias como missa encomendada, sabe? Alguém que quer criar algum factoide e aí planta uma notícia. Eu acho que muita coisa ocorre desta maneira. É preciso ser seletivo, separar o joio do trigo, mas, em resumo, eu diria que temos que verificar aí o que vai acontecer. São 30 pregões consecutivos após a saída da recuperação judicial.
É isso que a gente vai ter que aguardar e ver como é que a ação vai se comportar. Não há muito o que fazer. Não acredito que a empresa faça nenhum programa de recompra de ações nesse momento. Não acredito. Mas vamos acompanhando o dia a dia da empresa, porque para mim é isso que é o mais importante. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.